Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, onde nós estaremos aprendendo como criar uma list box aqui com filtro de dados automáticos à medida que os dados forem inseridos aqui dentro de uma text box, ok? Então, ao digitar um texto aqui, ele vai fazer o filtro com base no valor digitado. Além disso, nós veremos aqui como criar um cabeçalho personalizado, ou seja, vocês podem pintar aqui da cor que vocês quiserem. Eu resolvi trazer esse conteúdo agora porque no próximo projeto nós precisaremos estar utilizando esse arquivo aqui para descarregar os dados dentro de uma outra aplicação. Então, para que o projeto não ficasse muito sobrecarregado, com muito conteúdo, muitas informações dentro de um único vídeo, então eu resolvi trazer ele de forma separada. Ok? Então, bora começar. Bom, iniciando aqui eu vou deixar um link na descrição do vídeo onde vocês poderão estar acessando essa página do meu blog, tá? E aqui vocês vão fazer o download do arquivo que nós vamos utilizar aqui para desenvolver essa aplicação. Nesse caso eu não vou fazer o download porque eu já fiz, ele está aqui na minha área de trabalho, tá? Então eu vou abrir aqui esse listbox e vou acessar aqui o ambiente de desenvolvimento VBA. Aqui nós já temos esse formulário, tá? E aqui dentro nós temos essa listbox, que é que vai exibir os dados da planilha. Essa outra aqui é a que vai criar o cabeçalho, tá? E aqui é a nossa textbox, é onde nós vamos inserir os dados que nós queremos filtrar. Bom, essa daqui nós não vamos utilizar ela agora, então eu vou excluir, tá? Só para não atrapalhar, depois a gente vai estar criando ela aqui novamente, tá? Então basicamente é isso aqui. Aqui dentro nós não temos nenhum código ainda, nós vamos estar importando esse código agora, então eu vou voltar aqui no blog. E aqui nós vamos copiar esse primeiro código, tá? Vou voltar aqui dentro do nosso formulário e vou colar ele aqui dentro. Tá? Então esse código aqui, basicamente o que ele faz é filtrar, trazer os dados que nós temos aqui dentro dessa planilha, então, dessa planilha aqui, para dentro do nosso textbox. Aqui ele ainda não vai fazer porque eu não declarei essa variável aqui. É por isso que é bom vocês sempre utilizar aqui o option explicit, tá? Porque ele vai te obrigar a declarar todas as variáveis. Então, vou dimensionar essa variável aqui como sendo do tipo worksheet, tá? Então, já declarei aqui. Agora sim, ele vai rodar. Então, ele vai exibir esses dados aqui dentro dessa listbox aqui, tá? Se vocês observarem, ele trouxe apenas 3 colunas, né? Que são as 3 colunas que eu quero. Então, eu quero apenas essa e a coluna C de celular aqui. Por que eu não trago todos esses dados? Porque, como eu falei para vocês no início do vídeo, essa aplicação aqui é mais para a gente estar utilizando no nosso próximo projeto. Então, para que o projeto não ficasse muito sobrecarregado com muito conteúdo ao mesmo tempo, então eu resolvi trazê-la de forma separada. Então, isso vai facilitar o aprendizado, né? E a gente já economiza lá uns 10 ou 15 minutos no nosso próximo projeto. Então, basicamente é isso que esse código aqui vai fazer. Então, ele vai carregar os dados para dentro da nossa listbox, tá? Daqui a pouco eu explico melhor esse código, eu vou voltar aqui no próximo, que basicamente é igual, a diferença é que ele vai trabalhar em loop, tá? Então eu vou copiar esse código aqui e vou colar ele aqui no final. E se vocês observarem aqui, nós estamos dentro do evento change de uma textbox, tá? Que é essa textbox aqui que vocês estão vendo. Então sempre que eu digitar aqui um texto, ele vai executar esse código aqui. Logo aqui no início, vocês observarem, tem uma condição if, tá? Então sempre que essa condição aqui for realizada, ele vai executar esse código, caso contrário, ele vai executar esse código aqui. Tá? Sempre que ele for 0, basicamente ele vai chamar o código que nós copiamos aqui, que é esse evento aqui, initialize, tá? Então, se eu não tiver nada dentro da minha textbox, ele vai executar novamente esse código e vai deixar esse controle aqui visível. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse controle aqui, ó, onde nós temos aqui escrito pesquisar cliente. Se eu colocar aqui o primeiro caractere, ele vai desaparecer, tá? Então é basicamente essa condição. Então sempre que não tiver nada aqui, ele vai executar o código inicial, que é aquele que traz os dados, tá? Sem nenhuma condição, e vai exibir esse texto aqui. À medida que eu digitar aqui, ele vai apagar essa label aqui, tá? E vai fazer essa filtragem aqui. Bom, como é que é feita essa filtragem? Primeiro de tudo aqui nós setamos esse intervalo aqui, então é do tipo range, tá? Então aqui as variáveis são todas do tipo range, e aqui eu dei o nome de lista pesquisa. Isso aqui está na nossa planilha, tá? Então se vocês vierem aqui em fórmulas e clicarem aqui em gerenciador de nomes, aqui vai aparecer todas as listas que vocês criaram. Essa primeira aqui, se nós clicarmos aqui, ele vai abrir, ó,
ela equivale aqui a linha 2, né, até a linha 41. Então, esse intervalo aqui é a nossa lista, tá? Então, ele vai utilizar ela como parâmetro, tá? Então, essa variável aqui está dentro dessa, essa aqui vai estar dentro dessa, tá? E aqui nós temos essa segunda linha, seria, acho que é a principal linha aqui de código, tá? Que aqui vai fazer a pesquisa. Então, deixa eu apagar aqui, eu vou mostrar para vocês melhor. Vou abrir aqui o parênteses e ele vai perguntar a primeira condição, né? O primeiro parâmetro. Ele está perguntando o que eu quero procurar. Nesse caso, é a nossa text box, tá? Que tem um nome aqui, txt cliente. Em seguida eu clico vírgula, ele vai para o próximo parâmetro. Ele está perguntando o que após, né? Então, nesse caso, eu vou deixar vazio. Lookin eu vou deixar vazio. E lookquery aqui sim, eu vou escrever xl parte. Ou seja, ele vai procurar qualquer parte do texto que vai ser digitado aqui dentro da nossa text box, tá? Então, opa. Ficou vermelho aqui, na verdade, porque tem dois parênteses aqui, tá? Então, agora sim, tá? Então, ele vai fazer essa pesquisa aqui, ele vai procurar qualquer parte do texto que eu digitar. Bom, como eu quero filtrar, eu tenho 3 colunas aqui para trabalhar, ele vai filtrar apenas essa aqui que vocês estão vendo. Porém, eu quero trazer também, relacionado a cada busca dessa, a linha de código e a de celular. Por isso que eu setei aqui um offset, tá? Então, esse offset ele vai andar uma casa aqui à esquerda, e esse próximo aqui vai andar uma casa à direita. Então, ele vai trazer sempre os valores relacionados aqui de celular e de código, tá? E aqui ele vai tornar invisível, né, aquela label lá onde está o nome pesquisar cliente, tá? Conforme eu mostrei já para vocês. E aqui é onde ele vai fazer o looping, tá? Então, esse aqui é o nosso looping. Então, ele vai sempre fazer esse looping aqui à medida que eu vou digitando aqui esse texto. Por isso que eu tenho que setar essas variáveis aqui também, tá? Para que ele sempre faça essa renovação de caractere que eu estou digitando, tá? Então, por isso que eu tenho que escrever essa mesma linha aqui, essa linha aqui de código, eu tenho que escrever aqui dentro também, tá? Só que a diferença é que aqui ele vai estar trazendo, né, o valor procurado, que já foi setado aqui em cima, ok? Bom, se vocês observarem aqui, ele está levando como base essa lista, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O último item aqui é o meu nome, então se eu colocar aqui Marcelo, ele vai trazer o último nome. Porém, se vocês vierem aqui, ó, eu vou digitar aqui Elon Musk, tá? E se eu vier aqui pesquisar esse cara, ó, ele não está aparecendo na minha lista, porque essa lista aqui ela não está ainda autoajustável, né? Então, se nós voltarmos aqui na lista que foi criada, nós vamos perceber que, olha só, ela não se autoajustou aos novos valores que eu inseri aqui. Bom, para fazer isso, para tornar essa lista aqui, né, autodimensionável aqui, tem várias formas de fazer isso. Eu vou ensinar aqui para vocês pelo menos 2 ou 3, tá? A primeira delas é vocês tornarem isso aqui, então deixa eu apagar esse item aqui. Isso aqui talvez vocês pensem que é uma tabela, tá? Mas na verdade é um intervalo contendo valores. Para que ela se torne uma tabela, vocês precisam vir aqui inserir e aqui tabela, tá? Então, agora sim, nós temos uma tabela aqui dentro. E se eu adicionar novos dados aqui, ó, o que vai acontecer? Ela vai agrupar, né, esses novos dados que forem sendo inseridos aqui, tá? Conforme vocês podem ver aqui. Bom, a nossa lista, se eu vier aqui, ó, a tabela ele criou, tá aqui, né? E essa nossa lista aqui, se nós editarmos ela, então eu vou apagar aqui e vou inserir novamente, ó, esse intervalo, tá? E perceba que agora ele reconheceu a tabela, tá? Deixa eu só alterar aqui o nome dessa tabela, isso pode ser feito aqui, tá? Então eu vou colocar tbl clientes, tá? Ok? Então, agora se nós vermos aqui em fórmulas, gerenciador de nomes e editar, perceba que ele já reconheceu aqui o nome clientes, né? E se eu digitar aqui um novo cliente, Elon Musk, tá? O que essa listagem vai fazer agora, essa lista, olha só, ela já se autoajustou, tá? Então, assim eu não corro risco, deixa eu voltar aqui, e agora nós podemos trazer aquele cara que não estava listado. Não tem código ainda porque eu não inseri nem celular aqui, tá? Então, perceba que essa é uma forma, tá? Que pode ser feito, porém, eu não sei se isso aqui vai servir para todas as edições do Office, né? Eu comecei a utilizar o Office já na 2016, versão 2016, e
e VBA somente na 2019, então não sei se isso aqui está presente em 2013 ou anteriores, tá? Esse autoajuste aqui das tabelas. Porém, se isso aqui não tiver na versão 2010 ou versões anteriores, tem também outras formas de estar fazendo isso, tá? Então, eu vou estar ensinando outra forma. Então, antes deixa eu voltar aqui para excluir essa tabela. Então, eu vou levar em consideração que vocês não vão criar nenhuma tabela, vão utilizar aqui o intervalo, tá? Então, tem uma funçãozinha aqui que nós podemos estar utilizando, o nome dela é desloc, tá? Então, eu posso vir aqui, desloc, eu vou iniciar aqui nessa linha. Em seguida, ele pede para mim o número de linhas, seria 0, coluna 0 também. E aqui nós, sim, na altura, nós vamos utilizar a função conta valores, tá? Então, ele vai contar os valores dessa coluna aqui, tá? Então, obviamente que aqui eu vou ter que subtrair de 1, porque eu não quero que ele contabilize essa primeira linha aqui, tá? Então, e em seguida que ele pede, né, altura, eu vou colocar 1 aqui também, tá? Então, aqui nós já podemos dar um OK. E olha só, ele traz aqui pra gente essa tabela, tá? Se eu inserir aqui uma lista, aliás, se eu inserir aqui um novo cliente, opa, Elon Musk, olha só, ele já adiciona aqui, tá? Então, isso é uma forma que vocês podem estar utilizando em criar uma lista dinâmica, que ela vai estar sempre se levando em consideração os novos valores inseridos aqui, tá? Bom, nesse caso aqui, como a gente está entrando na aula do VBA, eu vou fazer pelo VBA mesmo, tá? Então, eu vou entrar aqui e aqui nós vamos simplesmente, em vez de utilizar essa listagem aqui, que ela é estática, ou seja, ela não leva em consideração os valores que forem inseridos aqui, eu vou tirar ela e nós vamos setar aqui uma nova variável, tá? Então, eu vou fazer aqui. Bom, pessoal, eu já fiz aqui essa funçãozinha aqui na novidade para vocês, já expliquei que é a forma que nós escrevemos uma função, né, dentro do VBA. Então, eu coloquei ela aqui como sendo conta valores, né? Então, ela vai contar esses valores aqui. E aqui dentro da nossa lista, né, do nosso intervalo, ela vai iniciar aqui em B2, tá? Então, ela vai iniciar aqui em B2 e ela vai até esse último valor aqui, que é esse que eu setei aqui em cima, tá? Que é do tipo ínteger. Então, ele vai contar esses valores aqui. No caso aqui, ele vai até o 40, né? Então, ele vai pegar essa contagem aqui e vai inserir aqui, tá? Então, só que eu fiz aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa aqui no início, dentro do evento initialize, tá? Então, eu vou simplesmente colar esse cara aqui. E vou apagar esse anterior aqui, tá? Só lembrando que aqui eu tenho que declarar a variável, então eu vou copiar ela aqui e vou colar ela aqui também, tá? Então, aqui, ok. Agora vamos testar. Opa, a diferença aqui é esse camarada, né? Estou utilizando uma outra variável lá, tá? Então, ok, vamos iniciar aqui e agora, sim, vamos adicionar um novo cliente aqui e ver se ele vai contabilizar agora esse novo cliente, tá? Então, vou escrever aqui. Ok, então está rodando 100%, então é essa forma que vocês podem estar fazendo aqui, tá? Então, eu simplesmente declarei uma nova variável aqui e ela vai fazer sempre a contagem desses itens, independente de quantos eu colocar aqui, ele vai estar contabilizando isso, inserindo aqui dentro do intervalo, tá? Que eu estabeleci, tá ok? Bom, nós vamos agora criar o cabeçalho, tá? Então, vou voltar aqui no código e nós vamos copiar esse último código aqui. Aliás, não é o último, né? Tem um último aqui. Então, nós vamos colar ele aqui dentro. Vou colar aqui no final, tá? E vou já explicar para vocês como ele funciona. Tenho que fazer para esse e também para esse outro aqui. Vou copiar aqui, quase não dá para copiar, tá escondido, né? Porque é uma linha só. E vou colar ele bem aqui. Então, tá, esse aqui é uma sub, tá criada, ela vai criar, ela vai trabalhar, eu tenho que criar aqui, na verdade, né, a list box, então isso seria aqui um novo list box, deixa eu ver, essa aqui. E o nome dele, deixa eu só mudar aqui o nome dele, eu não lembro mais, deixa eu só verificar aqui qual que é o nome. O nome dele é esse aqui, tá? Então eu vou copiar e colar aqui. Tá? Então lbcab. Eu colei aqui, só que eu acho que isso aqui, na verdade, ele fica dentro do evento
dentro do evento aqui eu vou mudar, tá? Então, activate. Então ele vai ficar aqui dentro, tá? Vamos testar aqui. Ok, então ele criou aqui, deixa eu só tirar a borda desse cara aqui, eu acho que tá com borda, vou deixar assim. Então, ok, ele criou aqui 3 cabeçalhos, tá? Então vamos ver aqui o código, como que ficou, como que ele trabalha. Bom, essa aqui é uma sub, tá? E eu tô criando aqui duas listbox, tá? Tô declarando aqui 2 variáveis do tipo listbox, tá? Então essa primeira eu chamei de LB principal, que seria esse aqui, e esse aqui é LB cabeçalho, tá? Então deixa eu voltar aqui, LB cabeçalho, que são as duas listbox. E uma vai trabalhar em função da outra. E aqui são os cabeçalhos, tá? Eu defini aqui do tipo variante, tá? Bom, então aqui eu estou pegando o listbox cabeçalho e estou dizendo que o número de colunas dele é igual a do principal e a largura também vai ser igual ao do principal. Aqui eu estou fazendo os itens, né, criando os cabeçalhos lá que são o código, o cliente e o celular. E aqui eu estou trabalhando um pouco o visual, então estou estabelecendo aqui a fonte, o fundo, né, como eu estou pintando dessa cor aqui, e a altura de 13, tá? E a largura aqui é a mesma do principal, a distância à esquerda é a mesma do principal e o topo também é a mesma. E aqui eu quero que ele fique sobreposto, né, qualquer controle, então eu coloquei 0 e esse daqui fica logo após, eu coloquei 1 aqui, tá? Então é por isso que ele vai ser inserido dessa forma aqui. Aqui no final, por exemplo, se eu colocar aqui vezes 2, e eu vier aqui, ó, ele fica um pouco afastado, tá vendo? Então, eu deixei ele exatamente alinhado, então por isso que eu utilizei aqui, ó, menos a altura de um subitem, né? Porque ele ficaria aqui alinhado, né? Então ele iria cobrir o primeiro subitem. Então por isso que eu estabeleci aqui menos a altura de um subitem, né? Para que ele ficasse ali realmente bem alinhado com o nosso controle listbox principal, tá? Então sempre que eu executar ele vai ficar dessa forma aqui. Então por hoje é isso que eu queria mostrar, eu vou encerrar por aqui e aguardo vocês no próximo projeto.